Saudações pessoal novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Blender, mais uma introdução mesmo, mostrar para vocês o software aqui, mostrar do que ele é capaz, o que é possível fazer com o Blender, tá? Eu tenho instalado aqui uma versão 2.78, ela é uma das mais recentes. Eles atualizam o software com muita frequência mesmo, então vocês vão ver que esses dois últimos números eles vão ser atualizados com bastante frequência, mas o que vocês precisam ter em mente é que da versão 2.5 para frente ele não mudou muito, tá? Então eles vão adicionando novos recursos e tal, mudando um pouco a interface, mas o grosso da coisa não muda, né? Então, para quem se habituar a usar essa versão, com certeza vai passar muito tempo usando o Blender sem ter muita dor de cabeça, tá? Aqui no site do Blender, né, blender.org, vocês encontram para download, ele também está nos repositórios do Linux, aí, as lojas de aplicativo, todos têm o link para o download dele. O que vocês podem fazer efetivamente com o Blender? Quase tudo relacionado à computação gráfica, seja 3D, renderização, vídeo, jogo, praticamente tudo é possível de fazer no Blender, tá? Primeiro porque ele é um software livre, código aberto e ele tem muitos plugins, tá? Então ele tem plugin para quase tudo. Então se vocês por acaso precisam de uma determinada funcionalidade, procura na loja de plugins dele lá que muito provavelmente já existe alguém que fez a mesma coisa. Inclusive vocês podem criar novos plugins para ele. Ele é programado inteiramente em Python, então vocês podem escrever scripts Python dentro do Blender, tá? Aqui tem alguns recursos que eles trazem de coisas que podem ser feitas com o Blender, né? Renderização fotorrealista, né? Então a questão de materiais dele é muito bem avançada já. Modelação 3D, então isso aqui pode ser usado para um monte de coisa. Questão dos materiais que eu comentei, né? Então a gente consegue simular diversos tipos de superfície, vidro, água, qualquer coisa, né? Na verdade. Rigging para animação. Além disso, a gente tem um monte de recursos de animação, né? Então ele é bem complexo nessa área, ele é um software bem extenso. A parte do sculpting. Sculpting é uma forma de criar modelos 3D a partir de uma malha que você vai esculpindo ela, igual esculpir entalhar em madeira, por exemplo, né? Só que ele tem as ferramentas dele ali. Texturização, composição de cena, simulação, então física da água, por exemplo, para simular os pingos, tudo isso ele consegue fazer. Criação de jogos, é uma coisa bem interessante, ele tem uma game engine embutida, então você pode modelar suas cenas ali, programar o comportamento dos objetos e o Blender sozinho ele consegue montar um jogo inteiro. Gerenciamento de câmera, objetos, o tracking, né, para seguir objetos dentro de um vídeo. Como eu falei para vocês aqui também, extensões, ele tem muitas extensões para quase tudo. Edição de vídeo, ele te permite editar os vídeos inteiramente dentro do Blender, né, então não precisa ter nenhum software extra. Suporta quase todos os formatos de arquivo que vocês têm no mercado, aí, tanto de imagem quanto de vídeo, de áudio, então ele é muito completo nesse sentido. E a interface dele é muito flexível, vocês podem personalizar totalmente a interface. Ah, não gostei dessa barra que tem aqui, você vai lá e muda, coloca ela em outro lugar ou tira ela. Então é possível personalizar tudo no Blender, literalmente tudo mesmo. Tanto que se vocês procurarem na internet, às vezes vai baixar um exemplo lá, ah, quero aprender animação. Localiza um arquivo .blend na internet, baixa ele, muito provavelmente ele vai vir com um layout totalmente diferente do que você está acostumado a trabalhar, porque os programadores, os designers que usam essa ferramenta, eles personalizam de acordo com o gosto, tá? Vindo aqui para o Blender, eu vou dar um exemplo para vocês que já serve como uma dica para quando vocês forem começar a mexer. A interface padrão dele é mais ou menos dessa forma. Ela é bem complexa, tá? Eu já adianto para vocês que de cara assim, não esperem entender tudo que tem. Ela tem muitos painéis mesmo. Cada um desses painéis pode ser separado em vários outros aqui. Vocês podem criar novos painéis. Então, por exemplo, aqui vocês conseguem quebrar a tela em vários painéis e trocar a funcionalidade deles e tal. Então, é uma interface totalmente personalizável, certo? A princípio, quando vocês instalam ele vem com uma distribuição que ela é adequada aqui para gerenciamento de cena, tem alguns outros recursos que eu já comento para vocês.
a parte de timeline aqui, que é onde vão decorrer as animações. E uma coisa que eu acho interessante, que principalmente para quem usa notebook, sobretudo use um mouse. Tá? É muito difícil usar o Blender, requer bastante paciência para você acostumar a usar ele sem um mouse. Por quê? Porque vocês precisam do clique do botão esquerdo, do direito, da roda do mouse e do clique da roda. Então, isso num trackpad, num touchpad, é muito difícil de fazer. Existem plugins ali que conseguem simular um pouco essas funcionalidades, tipo, pressionando Shift, Alt, clique, faz alguma coisa. Eu confesso para vocês que eu nunca explorei esse tipo de coisa. Eu sempre prefiro usar um mouse que fica mais prático. Tá? Mas uma coisa que eu acho interessante é isso aqui. Ele te traz camadas. Como todos os softwares que a gente viu, ele traz camadas, né? O Inkscape, o GIMP e assim por diante. O que vocês podem fazer? Aqui, ó, no menu Arquivo, vocês têm as preferências do usuário. Vocês podem personalizar o input. Uma coisa que eu acho legal é marcar essa opção, Emulate Numpad. Porque o Blender ele é feito para trabalhar com um teclado grande, um teclado de desktop, aquele que tem o teclado numérico do lado. Então todo esse gerenciamento de camadas é feito por lá. Aí o que acontece? Vocês têm nas teclas de cima, aqui nos números, quando você está usando um notebook, ele acaba puxando as camadas para esses números. E aí não fica interessante trabalhar. Um recurso interessante nesse Emulate Numpad que eu mostrei para vocês, que aqui nos números ele passa a trocar a posição da câmera, né? Então você tem visão de frente, visão do lado, né? Então nos 3 eixos aqui, tranquilo? E também para alterar entre a perspectiva, né? Ou aquele formato mais ortográfico, acho que é o nome, tá? Tranquilo? Então esse é um recurso que eu recomendo vocês habilitarem se estiverem usando um notebook, né? E basicamente seria isso de dica inicial. Falando um pouco sobre o que ele traz na interface padrão dele, digamos assim, né? Vocês têm aqui na barra da esquerda, vocês vão ter algumas ferramentas para trabalhar com os objetos. Então, por exemplo, criar um cubo. Deixa eu jogar ele para cá. Cilindro, seja o que for, né? Então vocês têm essas opções aqui para criar. Vocês têm ferramentas, mover, rotacionar, tal. Eu costumo não usar esta barra aqui, tá? Só para adiantar para vocês, duplicar objeto, juntar eles, ou a questão do smooth, né, que deixa, ou flat shaded, que a gente chama, né, que são sem curvas, né, digamos assim, então ele consegue manter superfícies retas, ou smooth, que ele faz essa interpolação de cores aí, tá? Mas enfim, esses recursos aqui eu não costumo usar muito. Por quê? Porque fica mais fácil trabalhar com isso com a barra de espaço. Então, ADD, por exemplo, cilindro aqui, fica mais prático. Outra coisa que eu recomendo vocês darem uma olhada e ficarem espertos existe uma tabela bem grande de atalhos do teclado e do mouse para o Blender, mas o que vocês precisam se preocupar agora? Com esse espaço que ele te possibilita criar coisas. Então, um cubo aqui, por exemplo, né, ele adiciona. Botão esquerdo do mouse eu consigo arrastar, certo? Consigo posicionar esses objetos. Roda do mouse eu consigo girar a câmera para tudo que é lado. Então, clicando a roda do mouse, girando ela, vocês têm o zoom. Que mais? Se vocês habilitaram aquela opção Emulate Numpad, no 1 vocês têm... Opa! Acho que não ficou habilitado aqui. Só um pouquinho. Ele está na camada 1, camada 2. Deixa eu habilitar para mim aqui. Só um pouquinho. Ok. Agora sim. Então, se vocês habilitaram essa opção, o 7 é a visão de cima. Vocês devem estar reparando que aqui em cima está escrito Top Persp. Quer dizer o seguinte, que eu estou trabalhando na visão topo em perspectiva. Se vocês pressionarem o 5, ele alterna para ortográfica. Perspectiva ortográfica. Qual que é a diferença? Uma delas, ela trabalha com a perspectiva, como se fosse o olho humano, né? Então quanto mais longe os objetos estão, menor eles aparecem na tela. Já na ortográfica,
isso não acontece. É como se fosse uma projeção infinita desses objetos aqui. Então eles sempre vão aparecer do mesmo tamanho. Isso é legal quando você quer editar, por exemplo, um cubo aqui, colocar ele exatamente na posição do outro e tal. Se você tiver com a outra visão, ele já fica um pouco mais confuso, né? Então, nesse caso, ele facilita um pouco a vida. 1 é a visão da frente, né? Front. 3, a visão da direita. 7 é a de cima. Tá? Então, a princípio, é isso que vocês precisam se preocupar. O restante, clica a roda do mouse, ele consegue mudar essa posição para vocês. Tá? Voltando à questão da barra da esquerda aqui, já mostrei para vocês que a criação de objetos vocês podem fazer através do espaço. Tá? Então fica bem a critério de vocês como vocês vão se acostumar a trabalhar. Outra coisa que eu acho interessante, clique do botão direito, seleciona objetos. Shift, seleciona mais de um. Tá? Se vocês pressionarem o G, ele faz o translate, ou seja, ele deixa você mover o objeto. Reparem que aqui eu estou movendo ele num eixo arbitrário, no eixo da câmera. Se eu quiser mover ele estritamente ou na lateral, por exemplo, aqui, você tem que primeiro selecionar que câmera você quer. Então, no caso aqui é da direita, aí eu consigo mover ele. Então, ele vai ficar ou para frente ou para trás, né? Nesse caso aqui. Puxando para frente, ó, se eu voltar para a visão frontal, ele foi para frente. Tá? Então, só se acostumarem a usar isso. O G é o primeiro atalho que eu quero que vocês decorem. S, escalona. Tá? Então, vocês conseguem alterar a escala dos objetos. E para finalizar, o R, rotaciona. Aqui é muito importante que vocês não rotacionem ele em uma câmera com ângulo geral, assim como está o caso aqui. Se eu rotacionar aqui, o meu objeto ele não tem como ficar alinhado, ele fica torto. Né? Então deixa eu voltar aqui com Ctrl Z. Normalmente o que eu recomendo? Quer girar ele em um eixo, seleciona a câmera. 1, ou 3, ou 7 e gira. Tá? Aí vocês conseguem visualizar aqui embaixo o ângulo, ele aparece, o quanto você está girando. Isso serve também para o escala. Tá? Eles aparecem aqui embaixo. O que eu acho bacana disso aqui? Quero fazer uma rotação em 90 graus exatamente. Você pode vir aqui e aproximar do 90 graus. Tá? Só que o que acontece? Se você pressionar o Shift, ele rotaciona devagar, você consegue mais precisão. Ainda, o que vocês podem fazer? Vocês podem digitar o valor do ângulo que vocês querem. Então, por exemplo, R, e eu vou aqui no Numpad, 90. Enter. Rotacionei exatamente 90 graus. Tá? Então são algumas dicas aí de como manipular os objetos. Tá? Moveu ele para alguma posição ali, quer fazer ele voltar. Aqui na parte de baixo vocês têm esses menus. Vocês podem vir no Clear Location, ele volta para a posição 000. Tá? Então, algumas coisas aí. A princípio não se preocupem com essa barra de baixo. A gente vai tratar da animação mais lá para frente. O que eu quero que vocês notem? Aqui na direita vocês têm a hierarquia da cena. O que é isso? Todos os objetos que você tem. Vocês podem inclusive renomear eles. Tá? Vocês podem dar nomes para eles, que fica mais fácil de localizar. Vocês têm também uma câmera. A câmera, se vocês pressionarem o 0, ele mostra a visão que a câmera vai ter. Tá certo? A gente vai ter aulas específicas sobre renderização, então não se preocupem por enquanto com câmera e iluminação. Ele cria já uma lâmpada aqui também por padrão, né? Mas não se preocupem com isso por enquanto. Hoje o objetivo é só entender como selecionar os objetos, mover, escalonar e rotacionar, tá certo? O que mais? Falando da interface ainda, aqui vocês têm um painel bem extenso, que ele trata da cena, trata das camadas de renderização, do objeto, dos materiais, parte de edição de objetos, os modificadores. Não se preocupem com isso por enquanto. Só se preocupem em saber que existe um painel que, se vocês clicarem aqui, ele vai renderizar o que a câmera estiver exibindo. Tá? Então aqui, esse que volta, aqui ele exibe o que a câmera está renderizando. Tá? Mais pra frente a gente vai ter aulas de renderização, eu explico melhor para vocês o porquê disso tudo. Tem a questão da animação, do áudio e assim por diante. Tá? Outra coisa, antes da gente finalizar. Formato de arquivo. Sempre que vocês utilizarem o Blender, vocês têm possibilidade de importar arquivos 3D ou ainda exportar em vários formatos. O que eu recomendo?
salvem isso como um ponto blend, tá? Então cria uma pasta lá e salva isso como um ponto blend, que é o formato do Blender, vocês não perdem nada de informação. Se vocês exportarem esses arquivos para um formato mais simples, vocês podem perder, por exemplo, a câmera, perder a iluminação e tal. Então tentem trabalhar sempre com o formato blend, beleza? A princípio, sobre a interface seria isso. Então tentem ir se acostumando com esses comandos de seleção, escalonamento e tal. E aí nas aulas seguintes a gente continua.